Marcos capítulo 13, versículo de número 24 a 27. Antes de lermos, nós vamos orar. Pai querido, agora nós precisamos de ouvir a voz do Senhor, nos trazendo, ó Pai, a devida exortação, a devida orientação para as nossas vidas. Por isso pedimos que o Teu Espírito fale ao nosso coração, que o Teu Espírito esteja colocando a Tua palavra, aplicando essa palavra no mais profundo do nosso coração. Que o Senhor retire de nós tudo aquilo que impede o nosso entendimento e que impede, ó Deus, realmente a frutificação dessa palavra, que o Senhor tenha misericórdia e que nós possamos ouvi-la conforme a Tua vontade. Nós Te louvamos, agradecemos e colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, orando, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Marcos capítulo de número 13, versículo 24 a 27. Mantenha sua Bíblia aberta. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Meus irmãos, nós ainda estamos na terça-feira. Talvez você pense assim, nós não vamos sair dessa terça-feira nunca. Nós já temos domingos e mais domingos na terça-feira. Lembrando só aqui para título de lembrança, Jesus chega no templo na terça-feira e ele é questionado pelos escribas, por aqueles judeus. Ele tem uma certa discussão com eles e ele fala, depois ele pergunta, eles questionam algumas coisas relacionadas com ele, e ao sair do templo, quando ele vai para o monte próximo ao templo, ele fala da destruição do templo. Ele fala, olha, o templo vai ser destruído, porque eles elogiam a construção. Os apóstolos falam, olha que beleza, que maravilha, e ele diz que o templo seria destruído, que não ficaria pedra sobre pedra. E realmente aconteceu isso 70 anos depois de Cristo. E aí ele começa a falar dos princípios das dores. Quando ele fala, nós vimos isso nos textos anteriores, que ele vai falar dos princípios das dores. Ele fala do período em que Jerusalém seria cercado e que haveria dias terríveis, muito difíceis. Isso para nós já aconteceu, para os apóstolos não havia acontecido, iria acontecer. Eu falei aqui sobre essa questão da profecia, que você tem que ter a profecia como se você olhasse para as montanhas. Você olha para as montanhas, você vê um monte, logo parece que pela distância tem outro monte perto, parece que tem outro maior um pouco para trás, mas quando você vai se aproximando dessas montanhas, você vai vendo que os espaços entre elas não eram como você havia visto lá atrás, por causa da distância. O monte não é tão como você havia imaginado. Profecia é assim, é algo que está sendo falado no futuro, e que você não tem como perceber com muita exatidão aquilo que está sendo dito. Então, quando Jesus fala da grande tribulação, ele vai citar o abominável da desolação, que é citado por Daniel, que aconteceu 100 e poucos anos antes de Cristo, quando Antíoco entrou em Jerusalém, sacrificou um porco no templo, no Santo dos Santos,
Isso aconteceu na profecia de Daniel. Aí Jesus falou: olha, vocês devem entender que aquilo que Daniel profetizou já aconteceu, o templo vai ser destruído mais na frente, é destruído 70 anos depois, com um cerco a Jerusalém, com o general Tito, que destrói Jerusalém. Não fica pedra sobre pedra, porque um soldado, segundo os historiadores, chegou na janela do templo e lançou uma tocha dentro do templo. O templo pegou fogo, a intensidade do calor foi tanta que o ouro, os metais que estavam dentro do templo derreteram, entraram naquelas fendas, e os soldados vinham tirando o ouro daquelas fendas, e com isso desmontaram o templo. Não ficou pedra sobre pedra. Mas Jesus não para. Parece que Jesus fala assim: olha, tem outro monte. E aí ele entra com o texto que nós acabamos de ler, que é sobre a sua volta, a volta do Senhor. E nós estamos aí encerrando o ano falando sobre a volta do Senhor. E o que é que esse texto nos diz? Vamos pegar aí o texto, versículo 24 e 25. Ele vem falar para nós que haverá na sua volta um grande distúrbio na esfera celestial. Haverá um grande distúrbio em toda a criação. Ele vai dizer isso aí no versículo 24 e 25. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Meus irmãos, a volta do Senhor acontecerá nesse grande distúrbio na criação. Se você abrir sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo de número 6, versículo 12, João já profetizou também sobre isso, quando ele vai dizer no versículo 12 do capítulo 6, vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como o saco de crina, e a lua toda como sangue. Ele começa a mostrar, e não é só na fala de Jesus ou no livro de Apocalipse, mas o último dia da terrível angústia ou tribulação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo e quanto na profecia de João, nós encontramos muitas, mas muitas referências a esse fato. Se você ler Amós capítulo 8, versículo 9, vai falar sobre isso. Joel capítulo 2, versículo 10 fala sobre isso. Meus irmãos, se vocês pesquisarem, a Bíblia está cheia desse dito dia, em que toda a estrutura da criação celestial será abalada. Quando Jesus fala sobre isso, os judeus já tinham conhecimento desses textos. Os judeus já entendiam que quando ele diz assim, olha, vai acontecer, as estrelas, o firmamento, os poderes do céu serão abalados. O judeu traz à memória dele tudo aquilo que ele havia aprendido no Velho Testamento. Isso já foi falado, isso vai acontecer. Meus irmãos, nós lemos Tessalonicenses, no capítulo 4, onde a ordem cronológica que Paulo coloca na sua carta aos Tessalonicenses, que é bem clara. Ele diz assim, olha, vai chegar um momento em que se dará uma ordem, ouviremos a voz do arcanjo, tocará-se uma trombeta, e o Senhor voltará. E segundo os textos, meus irmãos, toda a estrutura da criação será abalada. Tudo isso vai estremecer. O céu vai escurecer. E as estruturas da criação serão abaladas na volta do Senhor. Meus irmãos, nós não conseguiríamos, através de toda a tecnologia
que nós temos hoje para criar filmes de terremotos e outras coisas mais, com qualquer que fosse a capacidade de um cineasta, ninguém consegue mostrar, ou pelo menos chegar perto do que vai acontecer no dia que o Senhor voltar. Nós não conseguimos imaginar as estrelas se movendo, caindo no céu. Nós não conseguiremos nunca imaginar isso. Nós só veremos isso. Então a primeira coisa que o Senhor nos diz é que os distúrbios, haverá distúrbio, haverá todo um abalo de tudo que foi criado na volta do Senhor. Tudo. Isso vai desmontar a volta do Senhor. O versículo 26, ele dá um passo mais, quando ele vai dizer que a chegada do Filho do Homem, e aqui quando ele se refere a Filho do Homem, ele está se referindo à profecia de Daniel. Daniel é que teve essa visão do Filho do Homem, e essa visão do Filho do Homem, em Daniel, projetando para o futuro, ela é bem, vamos dizer assim, lembrada na morte de Estevão. Quando Estevão é morto, Estevão olha e diz: eu vejo o Filho do Homem. Eu vejo o Filho do Homem, em pé, ao lado do trono. E aí, ele vai dizer no versículo 26, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a chegada do Filho do Homem como libertador. Ele diz que todos verão. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, fala sobre isso. Os homens verão o Filho do Homem vindo majestosamente. Não será como foi na primeira vinda, o nascimento de um menino, num corpo humano, numa manjedoura, num estábulo, filho de um homem, filho de uma mulher, filho legítimo de uma mulher, em carne, em corpo, precisando mamar numa mãe, para se alimentar. Agora não é assim. Agora o texto diz: eu vejo o Filho do Homem vindo com poder e glória. Todos verão, toda a humanidade verá isso. Não será mais humilhação. Ele virá para encontrar com seu povo, enquanto eles sobem para o encontro nos ares. É isso que Paulo diz. Ele virá e todo olho verá. Nós, meus irmãos, não sabemos como, porque aqui nós não encontramos uma literalidade, mas uma coisa é certa, eu não sei como que isso vai funcionar, mas a palavra nos diz que ele reunirá todos os eleitos, os vivos e aqueles que tiverem morrido. Segundo Paulo, nós não precederemos aqueles, se ele voltasse agora, nós não teríamos nem um jantar, né? Se ele voltasse agora, antes de subirmos, nós iríamos ver os mortos ressuscitando. Mas às vezes fomos no sepultamento, eu nem comentei isso com ela, nós estávamos lá aguardando no cemitério o corpo chegar. Ela estava conversando com uma amiga dela que já estava lá, e eu fiquei parado assim, olhando aquele monte de placa, né? Lá no cemitério não tem túmulo externo, então aquele monte de placa, e eu fiquei parado pensando assim, imaginando a cena, eu parado ali, imaginando a cena, aquele monte de gente subindo. Eu falei: gente, se Jesus voltasse agora, comigo sozinho aqui, se eu estou aqui, eu assisto, mais o pessoal que trabalha lá, eu imagino que cena mais... Você imaginou? Aquele monte de gente saindo dentro da terra, assim, subindo, e eu sentado lá olhando, sentado assim, na veranda, olhando aquilo, falando: Jesus, que maravilha que será.
Será que eu vou conhecer quem está subindo? Eu fiquei imaginando, nós devemos ter ficado lá uma meia hora ou mais e o meu cérebro viajava na cena. Irmãos, nosso Senhor voltará. Ele vai voltar. Não importa se nós estivermos vivos ou tivermos morrido, mas uma coisa é certa, Ele ajuntará. Ele voltará para libertar. Daniel capítulo 7, ele fala sobre isso, sobre esse aparecimento glorioso. Corresponde ao que foi dito em Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Ele volta em glória. O que é esse em glória? Todos os seus atributos resplandecerão brilhantemente. Ele volta com o brilho do seu poder, com o brilho da sua justiça, com o brilho do seu amor, com o brilho da sua misericórdia, tudo aquilo que Ele é. Agora Ele não volta mais em humilhação e não abrirá mão mais dos seus atributos, conforme Paulo diz no capítulo 2 de Filipenses. Não julgou com usurpação ser igual a Deus, abre mão dos seus atributos, nasce humildemente numa manjedoura. Agora não será assim, meus irmãos. Agora Ele vem em glória. Agora Ele vem como Ele é, o Criador, o Senhor. E todo joelho terá que se dobrar diante dEle. Uns se dobrarão para glorificar o seu rei, outros se dobrarão para se humilhar, humilhados na presença do juiz eterno. Eu espero que você se dobre por prazer. Eu espero que você se dobre, porque você está vendo o seu Senhor. Eu não quero que você se dobre, porque você está vendo o seu juiz, o seu julgador, aquele que vai te enviar para o inferno. Não é isso que eu espero. Eu espero que você se dobre por prazer. E aí no versículo 27, é interessante, né, que esses dias nós estávamos conversando sobre essa questão dos anjos. Aí ele diz no versículo 27, e Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Meus irmãos, ele está dizendo o seguinte, que os anjos vão recolher todo mundo, das extremidades da terra, daqueles que estão vivos, que são os eleitos do Senhor, das extremidades do céu, daqueles que morreram, não importa onde estiverem, aonde morreram, aonde estão, se estão vivos, se estão mortos, há uma reunião dos eleitos, as almas dos que já partiram se reunirão com seus corpos. Aí estou lá no cemitério imaginando, sobe o corpo, desce a alma, e se ajuda de novo, porque o que vai para o céu é o ser humano completo. Não vai para o céu somente o corpo, nem vai para o céu somente a alma, vai um ser humano completo, e o ser humano completo é formado de corpo e alma. Por que é um ser humano completo? Porque Deus criou um ser humano completo, e Ele vai restaurar todas as coisas. Ele volta para restaurar todas as coisas. Os filhos de Deus que estiverem vivos serão transformados em corpos glorificados. Uma multidão incalculável, reunidos de todas as partes, dos lugares mais remotos da terra e do céu. E em tudo isso haverá a participação de anjos. Meus irmãos, eu fico imaginando, que confusão! Que confusão! No dia que Jesus nasceu, também havia uma reunião lá em Belém, porque eles estavam fazendo um censo, com certeza tinha muita gente, muito tumulto, mas meus irmãos, nada se compara a esse dia. As estruturas da criação vão se mover, anjos vão estar buscando gente, corpos vão estar ressuscitando, almas vão estar voltando, e os que estiverem vivos vão estar vendo tudo isso. Nada nesse mundo de filme, de imaginação,
pode inventar algo que você possa imaginar isso. Só o Senhor mesmo que pode, se quiser, te dar um sonho dessa confusão. Aí você fala assim, mas pastor, uma confusão? Meus irmãos, vai ser uma confusão, porque para colocar esse mundo em ordem, o Senhor vai fazer uma desordem. Dentro daquilo que nós achamos que está organizado, Ele vai mexer com todas essas estruturas, e nós veremos tudo isso. Meus irmãos, o que esse texto nos ensina sobre Deus? Nosso Deus é Deus da redenção. A redenção aqui não é somente a nossa salvação, mas Ele restaurará todas as coisas. A sua criação não ficará debaixo da destruição provocada pelo pecado. Nosso Deus não seria Deus se criasse o que Ele criou no capítulo 1 e 2 de Gênesis e permitisse tudo eternamente o que tem a partir do capítulo 3. Mas louvado seja o Senhor, que durante o capítulo, a partir do capítulo 3 de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse, existe a promessa da restauração. O Senhor voltará, veio e voltará para restaurar todas as coisas. Então nós temos um Deus que é o Deus da redenção. Nós temos um Deus que agora volta em poder. Ele é um Deus de poder e voltará em poder. Ele não, a manifestação dele será a manifestação do poder e majestade de Jesus, que será vista por todos. Todo olho verá. Agora, quem vem? Não mais aquele menino envolto em panos, deitado numa manjedoura, mas o Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, o grande general que vem buscar o seu povo, o seu exército. Ele é Deus fiel. Meus irmãos, as promessas do Senhor se cumpriram no decorrer da história. Ele diz a Noé, vai chover. Noé batia o martelo e ninguém acreditava. Só salvou a família dele. Ele diz a Moisés, eu vou te usar para tirar esse povo do deserto. O mar se abriu. Ele disse, através do profeta Isaías, nascerá um menino, o seu nome será maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz. O menino nasceu, o menino cresceu, o menino curou, o menino fez milagres e tornou homens, e fez milagres, e fez coisas que ninguém imagina. Ele diz, Lázaro, sai. O homem estava fedendo. Ele diz para aqueles apóstolos, ele diz para Pedro, anda, vem, encontra comigo. E Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Afundou porque ele desviou os olhos. Você também pode afundar. Mas ele andou. Duvido que você tenha dado 2 passos sobre as águas. Ele disse aos apóstolos, vocês farão. Pedro, na entrada do templo, junto com João, diz na porta formosa, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem levantou e andou. O jovem cochilou na janela do templo, caiu e morreu. Ele levantou. Dorcas estava morta, levantou. Meus irmãos, por que ele não voltará? Se tudo que ele prometeu, ele cumpriu, ele vai voltar. Ele vai voltar. Saiba disso, não importa o sofrimento, a dor, o calor,
tudo que você sofrer nesse mundo, Ele vai voltar, e se você nasceu de novo, você vai estar com Ele eternamente. E não voltará um que vão pregar na cruz, voltará um que vai lançar no inferno todos aqueles que não se dobraram na presença dEle. Ele voltará. Por isso, Maranata, vem Jesus. Oh, se fosse agora, oh, se fosse hoje, ia pegar muita gente de surpresa. Mas não importa se é hoje ou amanhã, Ele vai pegar muita gente de surpresa. Ele voltará, porque Ele é fiel. Não fiel a mim ou a você, porque Deus não é fiel a pecador. Põe isso na sua cabeça. Deus não é fiel a você, porque você ora a Ele, porque você adora Ele. Ele é fiel às promessas dEle. Ele é fiel ao seu Filho. Ele é fiel às suas promessas. Ele é fiel à sua palavra. Ele disse, eu vou voltar. E Ele vai cumprir isso. Independentemente de mim e de você. Ele vai voltar. Agora esse texto nos mostra a situação dos homens. Nós temos homens que em Cristo serão salvos, ressuscitarão, estarão eternamente com o Senhor. Homens que viveram nesse mundo e conforme diz Hebreus, talvez muitos deles não foram nem dignos do mundo ter visto eles. Mas homens, mulheres, crianças, que se dobraram diante desse Senhor, que acreditaram nele, que acreditaram na sua ressurreição, acreditaram nas suas promessas, acreditaram na sua palavra e aguardam a sua volta. E esses estarão com ele para sempre. Mas tem outros que não acreditaram, não ouviram, negligenciam, blasfemam. A esses, a parte que lhes cabe é o inferno, é o fogo eterno, é o eterno afastamento do amor de Deus. Isso é o inferno. As pessoas acham, meus irmãos, que o inferno é um lugar onde tem uma caldeira lá que fica queimando um fogo lá, queimando. Meus irmãos, não é nada disso não. O inferno é muito pior do que isso. Vocês lembram lá da fornalha do fogo ardente de Nabucodonosor? Que ao jogarem os 3 amigos de Daniel lá dentro, quem jogou morreu? Tamanha era a temperatura. Meus irmãos, o inferno é isso não. O inferno nada mais é do que a presença de Deus. Preste atenção no que eu estou dizendo. A presença de Deus na sua ira. Sabe o que é o céu? É você presente diante de um Deus de amor e de misericórdia. Bondade. Sabe o que é o inferno? Você na presença de um Deus irado. Eternamente irado. Um fogo consumidor. Isso é o inferno. Isso é o inferno. Sem Cristo, você irá para o inferno. Com Cristo, você encontrará com seu Senhor nos ares e estará para sempre com Ele. O que fazer com esse texto? Tão pequeno. Tão poucos versículos. O que fazer com isso? Primeiro, Jesus voltará. Assim como outras profecias já cumpriram, essa também cumprirá. Jesus vai voltar. Põe isso na sua cabeça. Lembre-se disso. Queira isso. Deseje isso. Busque isso. Ore por isso. Anátema. Aqueles que não creem, que sejam afastados. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Viva como se Jesus fosse voltar hoje. É a primeira coisa que nós temos que fazer. Primeiro, é crer que Ele voltará. Segundo, é viver como se Ele fosse voltar hoje. Porque Ele alerta isso. O ladrão não avisa quando vai roubar. E o Senhor não avisa quando voltará. Cuidado com as doutrinas diversas que complicam a volta do Senhor. Cuidado com aquilo que você crê. Alguns pregam que Jesus já voltou e está no meio do caminho aí, arrumando o lugar da gente morar.
Se todo olho verá na sua volta, como é que ele já voltou? Se as estruturas celestiais vão ser abaladas, como é que ele já voltou? Outros creem que ele vai voltar para governar durante 1000 anos com a igreja em Jerusalém, governando sobre gente incrédula. Não consigo entender isso. Minha cabeça não consegue. Primeiro que eu não quero ir para Jerusalém, para governar com o Senhor. Eu quero ir para o mundo restaurado, para a glória, para estar eternamente com o Senhor. É outra coisa também que você pode procurar saber e decidir por você mesmo. Eu quero aquilo que Paulo diz. Deu a ordem, toca-se a trombeta. Eu fico imaginando o som da trombeta. Eu acho que a trombeta vai ser de chifre de carneiro. Por quê? Porque eram as trombetas que eles usavam. Eles faziam trombeta tipo um berrante com o chifre de carneiro que eles faziam eu creio nisso. Isso também é da minha cabeça. Cuidado com essas doutrinas que você não entende e que você às vezes, alguns até dizem que Jesus não voltará. Que isso tudo é balela, que isso tudo é conversa, que isso é para te enganar. Meus irmãos, Noé também martelava e ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Até a hora que a arca fechou. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Até a hora que a arca fechou. Na hora que a trombeta tocar, acabou. Acabou. Então viva como se isso fosse acontecer hoje. Cuidado com essas doutrinas. Cuidado para não confundir o amor do Senhor com salvação universal. Porque Ele vem e vai salvar todo mundo. Na volta do Senhor, muitos estarão com o Senhor, mas muitos não estarão. Isso é uma verdade. Muitos não estarão. Cuidado para você não ficar achando que o Deus que voltará é um Deus de amor, um Deus de complacente, um Deus... Meus irmãos, não é isso. Não é isso. Quem volta, Jesus, quando voltar, Paulo vai dizer que na sua boca tem uma espada de fogo. Meus irmãos, as ideias, as palavras faladas não são de um príncipe encantado chegando, não. A situação é séria. E por último, ore pela volta do Senhor e prepare-se para viver cada dia melhor com o Senhor, sabendo que os dias hoje são maus. Nós vivemos dias difíceis, mas uma coisa é certa: os eleitos preservados estão até a volta do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que nesse último dia do ano, você não se esqueça que o seu Senhor voltará. E que você viva em função disso, aguardando a volta do seu Senhor. Viva assim, e você será mais feliz de todas as pessoas, mesmo nesse mundo cheio de tribulação. Eu quero que você feche seus olhos e